Olá pessoal, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu considero muito importante, onde eu acredito que existe uma grande falta de entendimento, principalmente no nosso meio evangélico, que é o entendimento do conceito bíblico de julgar. Então vamos lá, julgar, não julgar. A palavra julgar, ela tomou um tom até muito pejorativo, principalmente no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico. Então o julgar se tornou assim quase que um dos principais pecados que a gente pode cometer dentro da igreja. Eu gostaria de começar lendo um dos textos que eu acredito que seja provavelmente o texto mais conhecido sobre o assunto. Você provavelmente já conhece esse texto e ele está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julgueis para não serem julgados, Jesus diz, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então as pessoas olham para esse texto e falam, olha, julgar é errado, se eu julgar eu vou ser julgado também, e a gente procura banir esse conceito de julgar pessoas, de julgar coisas dentro da igreja. Agora Paulo traz um texto muito interessante que parece a princípio contradizer aquilo que Jesus disse. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 15, assim, porém o homem espiritual julga todas as coisas. Então peraí, Jesus está falando sobre um princípio, um modelo do que é ser cristão, do que é ser um imitador de Cristo. Ele fala para não julgar. Aí Paulo vem dizendo que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Agora, como a gente faz para conciliar essas duas coisas? Esse é um exemplo clássico da importância de nós não abraçarmos o entendimento da Bíblia olhando para um texto isolado, e sim tentar entender o que a Bíblia como um todo traz sobre aquele assunto. Quando a gente vai ali para Mateus, no capítulo 7, onde Jesus fala sobre não julgar, na continuação daquele texto, Jesus ele traz uma ideia que remete exatamente ao julgamento. Então, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, o próprio Jesus diz assim, tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo, que não produz frutos bons. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Muitas vezes, quando eu falei sobre o entendimento do princípio de julgamento, as pessoas dizem para mim, tentando conciliar os dois primeiros textos que nós lemos, pastor, é que existe uma grande diferença entre julgar coisas. O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas, e Jesus está falando sobre não julgar pessoas. Mas na continuação do texto que nós lemos, Jesus está falando justamente sobre julgar pessoas. Jesus está dizendo, olha, olhe para os frutos e você não vai identificar só os frutos. Olhando para o fruto, você identifica a árvore. Então ele está dizendo, quando você olha para alguém e essa pessoa produz bons frutos, ela é boa. Produz maus frutos, é ruim. O que Jesus está tentando nos dizer é o seguinte, quando você olha para alguém que mente, você pode julgar que essa pessoa é mentirosa. Quando você olha para alguém que engana, você pode julgar que essa pessoa ela é um enganador. E assim por diante. Então, o que Jesus está trazendo aqui é sim uma forma de se julgar. Agora, como nós conciliamos, então, a continuação desse texto com aquilo que Jesus estava dizendo lá no início? Tanto na língua grega como na língua portuguesa, existem dois sentidos diferentes para a palavra julgar. Só que em português nós temos uma palavra só e no grego nós temos duas. A palavra traduzida como julgar, lá em Mateus 7, é a palavra krinet, que fala de julgar no sentido de exercer juízo, de sentenciar. Agora, a palavra que é traduzida como julgar, lá em 1 Coríntios capítulo 2, é a palavra anacrine, que é julgar no sentido de analisar, de examinar, de
ponderar, de discernir. E aqui começa a ficar fácil a compreensão disso. O julgar no sentido de exercer um juízo ou de sentenciar alguém, isso só pertence a Deus e não cabe a nós. Mas o julgar no sentido de entender, de analisar, isso não é só um direito de todo cristão, mas é uma obrigação de todo homem espiritual. Se nós que temos o Espírito Santo de Deus, que nos traz revelação, discernimento, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina. Se eu e você que temos o Espírito e a palavra não temos a capacidade de julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, quem vai ter essa capacidade? O mundo? De jeito nenhum. Em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios e ele diz mais ou menos assim: olha, eu já escrevi para vocês em carta anteriormente que vocês não devem se associar com pessoas imorais. E quando a gente está lendo o texto, parece que ele vai falar sobre não se associar com os mundanos, com o ímpio, com aquele que não conhece, não anda na mesma verdade que nós. Mas aí Paulo esclarece quem são os imorais. E ele fala, olha, quando eu estou falando dos imorais, eu não estou falando das pessoas desse mundo, porque se fosse assim, nós teríamos que sair do mundo. Mas quando eu falo de imorais, eu estou falando sobre aquele que, se dizendo crente, anda como ímpio. Ele diz, olha, se você conhece alguém, essa pessoa diz que é crente, ela diz que professa a fé, mas ela anda como ímpio, você não deve tratar essa pessoa como cristão, mas você deve tratá-la como ímpio. E ele diz, inclusive, que com essa pessoa nós não devemos nem nos sentar para comer. Quando a gente olha para todo o contexto do Novo Testamento, nós vemos que existia um modelo só para disciplina no Novo Testamento, que é a quebra de comunhão. É você romper a comunhão com aquele que se diz cristão, mas ele não quer andar segundo a verdade. E esse rompimento visa como objetivo o resgatar essa pessoa e não entregar ela de uma vez para se perder. Paulo diz, olha, eu já entreguei o corpo dessa pessoa para Satanás, para que se o corpo for tocado, talvez de alguma forma ela encontre um lugar de arrependimento e o espírito seja salvo. Mas o que eu quero destacar hoje aqui é que Paulo fala de um nível de julgamento não só onde você entende aquilo que é certo ou que é errado, mas aonde ele está orientando as autoridades da igreja a separar uma pessoa para que ela não contamine as outras. Então esse julgamento, ele faz parte de todo o Novo Testamento. Mesmo quando nós lemos o texto de Mateus 7, no início do texto, quando Jesus diz, olha, você tem uma trave no seu olho e você quer apontar o cisco no olho do seu irmão, o texto continua dizendo assim, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então você vai poder enxergar bem e ajudar a mostrar o cisco no olho do seu irmão. O que Jesus está condenando e destacando aqui é a questão da hipocrisia. Pessoas que estavam cegas e queriam apontar um pequeno defeito no outro. Agora o que Jesus diz é, tira a trave do seu olho e não aponta o cisco no olho do seu irmão. Não, pelo contrário. Jesus diz, olha, quando você enxergar bem, você vai poder ajudar o seu irmão com o cisco no olho dele. Então todo esse conceito do julgamento, ele é muito importante e nós vemos ele como uma das bases do cristianismo no Novo Testamento. E isso é muito importante. Isso é muito importante para nós julgarmos todo o ensino que nós recebemos, tudo que a gente ouve dos púlpitos, tudo aquilo que nós aprendemos, inclusive esse vídeo que você está assistindo aqui. Crie o hábito saudável e espiritual de nunca receber nada pronto e abraçar isso simplesmente como se fosse uma verdade. Mas nós precisamos ser mais bereanos e ir para as escrituras, analisar, ponderar, julgar no sentido de examinar tudo à luz das escrituras. Por quê? Porque o homem espiritual, ele julga todas as coisas, segundo o seu querer, o seu pensamento, o seu desejo, não, segundo a luz das escrituras. Mesmo o discernimento, a revelação do Espírito, ela deve ser baseada na Bíblia. A palavra de Deus diz assim, havendo profetas, falem 2 ou 3 e os demais julguem. Então, como se julga isso? Através da verdade bíblica. A Bíblia fala sobre ela mesma. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes capaz de separar aquilo que é alma daquilo que é espírito. Sabe como você discerne uma profecia, como você discerne um ensinamento, uma revelação, se ela vem mesmo do Espírito Santo, se ela é uma revelação do Espírito, se ela é simplesmente fruto da criatividade ou da imaginação da alma de alguém, através da palavra. É a palavra que vai fazer essa separação daquilo que é alma e aquilo que realmente é
do Espírito. Então, o homem espiritual julga todas as coisas. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos voltar para as Escrituras e vamos julgar tudo em nome de Jesus, segundo a verdade bíblica. Amém? Galera, Deus te abençoe. Espero que essa palavra curta, simples, venha abençoar a sua vida e te ajudar a cada vez mais a amar a palavra de Deus e entender a importância de mergulhar nela.